Então, pessoal, boa tarde a todos, né? A gente está dando início à nossa aula de hoje. O nosso assunto é refração da luz. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas propriedades da refração e a consequente formação de imagens a partir desse processo. Nós já vimos na aula passada a construção de imagens por um outro processo, que é o processo de reflexão, né? E hoje a gente vai falar sobre esse processo de construção a partir da refração, tá? Bem, então, em primeiro lugar, a gente vai tentar recapitular alguns conceitos que são fundamentais dentro do estudo da refração. O primeiro conceito é o conceito de frequência, né? A frequência ela é uma grandeza física que mede o número de vezes que um pulso de luz é emitido de uma fonte durante um certo intervalo de tempo. No nosso caso, a nossa unidade de tempo é o segundo. Então, a frequência seria o número de pulsos que são emitidos por uma fonte luminosa em cada segundo. Obviamente que esse número é um número astronômico, né? Comparado com as nossas medidas diárias. Porque se nós pensarmos, por exemplo, que a frequência de emissão de um pulso luminoso da ordem de 3 vezes 10 a 14 Hz, é um número espantosamente grande, porque significa dizer que durante um único segundo, uma fonte luminosa emite 3 vezes 10 a 14 pulsos. Não é? Então, é uma quantidade extremamente grande, é um número extremamente alto. Não é? E no sistema internacional, apenas para relembrar, a unidade de medida de frequência é o Hertz, né? Símbolo Hz. Né? Então, aqui no caso, né, nós teríamos diversos, pela figura, né, nós temos várias representações aqui. Né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pulsos aqui. Né? Então, seria uma onda dentro da faixa de frequência do infrassom. Né? 5 Hz é uma frequência extremamente baixa. Né? Mas as frequências que nós vamos tratar agora são frequências muito elevadas. Né? Muito, muito, muito elevadas. E essa frequência, né, que é emitida pelas fontes luminosas, elas são, na realidade, energias que atingem os nossos órgãos do sentido, no caso, os nossos olhos, né, e que causam a sensação de cor. A situação acontece porque nós temos uma película fotossensível no fundo do olho, né, que é a retina. Ela é fotossensível por quê? Porque quando ela é atingida por uma energia que está dentro da faixa de frequência da luz, ela vibra, né? E ela vibra com a mesma frequência. E ao vibrar, essa película, né, ela é composta por milhares e milhares de micronervuras que estão ao seu redor e que fazem o contato dela com o nosso nervo óptico. E cada vez que ela vibra, essas micronervuras acabam transformando essa vibração delas, tá, em pulsos elétricos. E esses pulsos elétricos são dirigidos ao nosso cérebro, né, através do nervo óptico. E quando chegam ao cérebro, o cérebro identifica as energias que chegam, tá, e para cada faixa de energia, ele acaba criando um código para reconhecimento. E esse código que ele utiliza é um código de cor. Então, cada cor, na verdade, é uma espécie ou uma quantidade de energia que atingiu o nosso cérebro. Né? E, por conta disso, para diferenciar um do outro, o cérebro aprendeu a codificar todas essas energias. Tá? Então, a frequência, na verdade, todas as frequências de luz, né, elas determinam uma sensação de cor. Né? Então, por exemplo, quando os nossos olhos eles são excitados por uma energia que é emitida com uma frequência da ordem de 3 vezes 10 a 14 Hz, a sensação que nós temos é de que essa energia está associada com a luz vermelha. Tá? Então, cada emissão energética está associada a uma cor. Tá? Então, as ondas que têm frequência da ordem de 3 vezes 10 a 14, nós associamos ao vermelho. Tá? Mas, se essa energia ela
tiver uma frequência aí da ordem de 8 vezes 10 a 14, a sensação que nós percebemos não é mais a sensação de vermelho. A sensação que nós percebemos é a sensação do violeta. Tá? Então, o que é exatamente o violeta? O violeta é uma quantidade de energia que atingiu a nossa retina, né, com uma frequência da ordem de 8 vezes 10 a 14. E o cérebro decodificou esta energia dentro dessa faixa que a gente chama de violeta. Tá? As energias que produzem outras sensações de cores, como, por exemplo, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, né? Elas possuem frequências que estão compreendidas dentro desse intervalo de 3 vezes 10 a 14 a 8 vezes 10 a 14 Hz. Obviamente que, se nós formos olhar para o espectro eletromagnético, essa é uma faixa extremamente pequena, né, do espectro de energia. Tá? Isso significa dizer que a nossa sensação de visão ela é muito, muito, muito limitada. Né? Ela só se restringe a um intervalo da ordem aí de aproximadamente 5 vezes 10 a 14 Hz. Esse é o intervalo de frequência que nós conseguimos observar. Mas esse espectro é gigantesco. Né? Então, diante disso, né, a gente não consegue se sensibilizar com energias que tenham frequência da ordem aí de 10 a 15 Hz. Ninguém consegue captar essas energias. Né? Assim como também ninguém consegue captar energias ou identificar energias que tenham frequência abaixo de 3 vezes 10 a 14 Hz. Né? Então, as abaixo de 3 vezes 10 a 14 são frequências que estão abaixo da frequência do vermelho. Então, toda a faixa abaixo de 3 vezes 10 a 14 forma a faixa do infravermelho. E todas as energias que têm frequência acima de 8 vezes 10 a 14 Hz, né, têm energia acima do violeta, frequências acima do violeta. Então, formam a faixa do que a gente chama aí de ultravioleta. Aí, observe que esses números aqui, 3 vezes 10 a 14 e 8 vezes 10 a 14, eles não são números fixos. Tá? Eles variam, na verdade, de pessoa para pessoa. Então, é muito possível que algumas pessoas não consigam ver ou perceber ou distinguir sensação de cor se a frequência for 3,1 vezes 10 a 14. Já outras pessoas conseguem perceber frequências abaixo dela. Tá? Assim como é muito difícil que alguém consiga perceber energias que tenham frequências acima de 8 vezes 10 a 14. É pouco provável. Então, esses limites, eles não são limites muito claramente definidos. Tá? Eles são limites aproximados. Mas até mesmo essa aproximação ela é grotesca, porque não dá para a gente tirar uma média, né? A capacidade visual do ser humano varia muito de uma pessoa para outra. Tá? Então, isso aí não é muito comum você encontrar isso como uma afirmação. Né? Você não vai encontrar em nenhum lugar este número como algo que seja impositivo, alguém que não é 3 vezes 10 a 14. Na verdade, é próximo disso. Né? A mesma coisa, o limite superior. Carlos levantou a mão, quer perguntar alguma coisa, Carlos? Gostaria sim, professor. Pois não. Eu estava respondendo antes questionário aí sobre o espectro contínuo e me surgiu uma dúvida. Existe limite máximos e mínimos para as frequências? Ou é a de infinito? Olha, a que nós conseguimos detectar, elas têm limites, né? Mas isso não significa dizer Não, que não não, existe. não a nossa percepção. Estou falando na física em si. Existe existe frequências menores que nanômetro? É isso que é a pergunta. E Existem superiores e superiores a ondas de rádios que são quilométricas?
Existem, claro. Existem muitas frequências abaixo da frequência de rádio, porque a frequência de rádio, ela está aí da ordem de 10 a sexta, né? E existem frequências de 20 Hz, tá? Que são frequências que produzem sensações sonoras, tá certo? Mas não são ondas eletromagnéticas, tá certo? Né? Mas isso não significa dizer que não existam ondas eletromagnéticas com frequências abaixo de 10 a sexta. Mas eu não posso te dizer que existe um limite fechado com relação a isso. Tá? Mas também não posso te dizer que é infinitamente menor do que 10 a sexta. Existe um número infinito de frequências que pode ser percorrido, porque a frequência é, na sua essência, uma medida da energia que a onda transporta. Né? Assim como também, tu imagina só que um raio cósmico, ele tem uma frequência aí da ordem de 10 elevado a 22 Hz. E essas ondas, esses raios cósmicos, eles são produzidos no interior das estrelas. Não é? E para que eles sejam produzidos, é necessário que a temperatura esteja muito elevada. Mas deve existir aí algum limite para que as estrelas consigam produzir essa energia. Eu não tenho como te dizer que isso pode ser levado ao infinito, né? Que existam energias aí que produzam frequência da ordem de 10 elevado a 40, 10 elevado a 50 Hz, né? Até mesmo porque, tu imagina só, se 10 elevado a 22 de energia é necessário que exista uma estrela que tenha uma temperatura altamente elevada e que produza reações nucleares do tipo fusão nuclear, né? Para emitir essas energias, até agora o homem não conhece, né? Energias superiores a isso. Mas não significa dizer que não existam, né? Então, a gente tentar amarrar os limites da física é sempre muito complexo, é sempre muito perigoso, né? Porque hoje nós não temos tecnologia para produzir uma série de coisas, mas amarrar e dizer que aquele é o limite, né? Que o universo se limita daqui até aqui, não, é quase que impossível a gente estabelecer esse limite, né? Até mesmo porque, né, Carlos, à medida que o tempo muda, a tecnologia vai avançando. Hoje, o nosso limite de velocidade é a velocidade da luz. Mas o que não falta é trabalho em cima de buscar alguma forma de superar esse limite, né? Então, acho que a função nossa aí é tentar buscar ultrapassar os limites, né? Essa é a função do físico. Agora, quanto a conseguir, realmente é complicado. Mas hoje, né, o nosso limite realmente são as reações nucleares que ocorrem nas estrelas. Ninguém sabe de energia acima disso, né? Ninguém tem nenhum tipo de perspectiva de que uma energia superior a essa exista. Tá? Não sei se Ok. esclareci ou se complicou. Esclareceu, sim. Tá bom. Ok. Bem, então avançando um pouco mais, né? Então aqui nós temos o espectro, né? Esse aqui é o de cima, é o espectro eletromagnético, tá? Aquele que a gente trabalha. Aqui embaixo nós temos a ordem crescente de comprimento de onda, tá certo? E aqui em cima a frequência. Observe lá que as frequências, ó, elas começam de 10 elevado a 2 e vão até algo em torno de 10 elevado a 20. Claro, essa seta continua, tá? Isso significa dizer que podem existir muitas frequências acima de 10 a 20. Assim como para cá também ela continua. Então, 10 elevado a 2, no caso são 100 Hz, né? É um limite que pode continuar existindo, frequências bem abaixo disso. Mas o que importa é que aqui estão tá os nossos limites. Olha, aqui está o 10 a 14, tá certo? E aqui está o 10 a 16, essa aqui é em Hertz, ok? E aqui está a faixa de visibilidade, né? A faixa onde a luz existe. Não existe luz acima dessa faixa e não existe luz abaixo dessa faixa. Então, é isso que eu falo muitas vezes. Eu acho que existem algumas coisas que são uma redundância danada. Quando o camarada diz assim, espectro da luz visível. Bom, existe luz visível fora desse intervalo? Não, fora desse intervalo não existe. Então, se não existe fora desse intervalo, não é luz.
Então, quando você pega, por exemplo, uma frequência da ordem de 10 elevado a 16, ela está fora desse intervalinho aqui. Ora, se ela está fora desse intervalo, significa dizer que ela não é visível, não é? O homem não consegue perceber essa energia. Então, só existe luz dentro desse intervalo. Ah, e você pegar, por exemplo, uma frequência abaixo de 10 a 14, essa energia não é visível. O homem não sensibiliza com essa energia. Então, ele só consegue perceber a energia que está dentro dessa faixinha aqui, ó. Tá? Então, isso varia muito, mas muito, muito, muito de autor para autor. Tá? Então, esses limites aqui, eles não são claros, eles não são definidos. Tá? Eu não sei qual é o limite mínimo de visibilidade de um homem. Quando eu digo homem, eu digo de um ser humano. Tá? Assim como eu também não sei qual é o limite superior. Existem valores médios, aproximados, mas como eu digo, é aproximado, são só aproximações. Isso é diferente de mim para qualquer um de vocês. Nós temos capacidades visuais totalmente diferentes que dependem única e exclusivamente do nosso aspecto fisiológico, tá certo? Então, esses limites aqui, eles não são muito claros, tá? E você vai encontrar muitos valores diferenciados. Observe só, por exemplo, este valor aqui, que eu não lembro mais de que livro eu peguei isso aqui, mas olha o limite que ele estabelece para o vermelho. 4,3 vezes 10 a 14 Hz. Tá? E veja o limite que ele estabelece para o violeta. 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Bom, se nós amarrássemos esses valores aqui como valores definitivos e fôssemos consultar outros livros, nós não encontraríamos os mesmos valores. Né? Nós íamos encontrar em algum livro que o valor não é 4,3, e sim 3,4. Né? Nós encontraremos que o valor limite do violeta não é 7,5, mas é 8. Então, existe aqui uma faixa de frequência, né, que oscila aí entre 10 a 14 a 10 elevado a 15, não, 10 elevado a 15 é um exagero, tá? Mas algo em torno aí de 8 vezes 10 a 14 Hz, onde o ser humano é sensibilizado. E essa energia que sensibiliza a retina é a energia que nós chamamos ou classificamos ou damos a ela o nome de luz. Fora dessa faixa, não é luz. Fora dessa faixa é uma radiação eletromagnética. É outra radiação eletromagnética. Tá? Então, só existe luz dentro dessa faixa. Ora, se só existe luz dentro dessa faixa, existe luz fora da faixa? Não. Então, essa coisa de dizer luz visível é redundante, não é? Porque se a luz é visível. Se não é visível, não é luz. Tá? Então, eu acho que... Mas isso aqui é só uma colocação que eu estou fazendo para que vocês pensem com mais calma todas as vezes que vocês forem se manifestar com relação a isso. Então, muito cuidado, porque quando a gente fala para um aluno, olha, a faixa de luz visível, então ele pensa que tem uma luz invisível também, não é? Mas existe luz invisível? Não, não existe. Fora, o que é invisível não é luz, é uma outra radiação. Pode ser uma radiação infravermelha, ou pode ser uma radiação ultravioleta, ou pode ser qualquer outra radiação. Tá certo? Bom, então dentro dessa situação, esta pequena faixa aqui do visível forma o que a gente chama do espectro de luz, né? Ou espectro visível da luz. Tá? Abaixo desta região, que está em torno de 700 nanômetros, tá? É a região do infravermelho. Nada, absolutamente nada do infravermelho que esteja abaixo da nossa capacidade visual é percebido. Né? E acima de 400 nanômetros, ou um pouco mais, 450 nanômetros, está a região do ultravioleta. Então, tanto nós podemos considerar esta região em função do comprimento de onda, que varia entre 700 e 450 nanômetros, ou podemos considerar em termos de frequência. Tá? Bom, agora, um ponto importante. Quando nós recebemos energias diferentes, né, que chegam aos nossos olhos com frequências diferentes, e principalmente
quando essas energias chegam na retina no mesmo instante, tá? É meio complicado a gente associar o espaço e o tempo ao mesmo instante, né? É difícil não haver um delay ou um delta T aí de diferença entre a chegada de um pulso energético e a chegada de outro pulso energético, mesmo que seja da ordem aí de milésimos, micronésimos de segundo, mas deve existir alguma diferença. Entretanto, a gente vai partir da suposição que seja viável que dois pulsos energéticos diferentes, com energias diferentes e com frequências diferentes, cheguem à nossa retina no mesmo, exatamente no mesmo instante. Né? Bem, se isso acontece, nós vamos ter duas vibrações e dois pulsos diferentes. Essas duas vibrações e esses dois pulsos vão ser encaminhados, como eu já disse, através de pulsos elétricos para o nosso cérebro. E o cérebro vai perceber que chegaram duas energias diferentes, que possuem frequências diferentes. Né? Mas elas chegaram num intervalo de tempo tão pequeno, mas tão pequeno, que o intervalo de tempo foi praticamente zero. Se isso acontece, né, o cérebro ele vai ficar com dois códigos para trabalhar. E ele não consegue trabalhar com dois códigos diferentes. E o que, que ele faz, então? Ele estabelece a fusão, tá, dessas duas frequências e dessas duas formas diferentes de luz. E a fusão das duas dá uma terceira. Né? Então, nesse caso, essa cor que vai surgir é uma combinação de duas cores diferentes. Então, o que a gente fala são apenas as cores básicas. Mas assim, você poderia dizer, ó, legal, então eu posso considerar que existe o vermelho e existe o amarelo. Tá? E daí já vem o verde. Mas eu pergunto para vocês, e essa cor aqui que vocês estão vendo na figura, ó, vocês conseguem perceber que existe algo diferente aqui do branco, não é? E eu não sei que cor é esta aqui, ó, que está representando aí no caso a atmosfera. Eu não sei que cor é essa. Mas aqui também existe uma coisa que me parece ou me lembra muito o rosa, né? Aqui onde tem o raio luminoso. Vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem ver isso também? Através da figura? Sim ou não? Eu não vejo cor, eu vejo como é, o claro. Certo. Isso aqui está bem claro, é branco. Hã? Uhum. É branco. Este outro aqui é preto. Está vendo aqui o cursor? É É. preto, né? E isso aqui, ó, Uhum. que cor é? Não é branco nem é preto. É cinza. Cinza. Tá. Então, cinza é uma coisa que não existe dentro do espectro da luz básica, não é verdade? Não tem É. cinza lá. Uhum, notei isso. A mesma coisa, ó, aqui, bem aqui onde tem esse raio de luz, na borda dele, assim, tem uma coloração que lembra um pouco assim algo meio que não é branco, mas talvez rosa, né, tendendo para o lilás. Eu não sei que Uhum. cor é exatamente essa, mas vamos dizer que seja rosa. Tá, Mas ok. não existe rosa no espectro, não é verdade? Então, de onde surgem essas cores que não existem no espectro? Na verdade, essas cores que surgem, elas são a combinação, tá certo? De De duas frequências luzes. diferentes que chegaram ao mesmo tempo e que acabaram sendo transformadas em composição de frequências, composição de energias. É como se essas energias se sobrepusessem umas às outras, tá certo? E assim, o azul, vamos imaginar só, o verde é 10, tá certo? E o amarelo é 8. Então, alguma coisa entre o azul e o amarelo?
eu não tenho essa energia, tá certo? Porque do amarelo, desculpe, do amarelo para o verde. O amarelo é 8 e o verde é 10. Mas eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma energia 9. Entendeu? Não existe uma cor, que a frequência, isso é só um exemplo, tá? Não existe nenhuma frequência que corresponda a uma cor. Então, o que, que o cérebro faz? Ele pega uma frequência 8, ele diz, é amarelo. Pega uma frequência 10, ele diz, é verde. Mas se ele pega uma frequência 9, ele não vai poder dizer nem que é amarelo, nem que é verde. E o que, que ele faz? Ele faz uma combinação dessas energias, tá certo? E gera uma interpretação intermediária, que a gente chama de luz ou de cor secundária, algo que é o produto de duas que são primárias, certo? Então é mais ou menos isso. É por conta disso que a gente está vendo alguma coisa aqui, ó, que é cinza, né? E a cinza é uma combinação de duas ou três frequências diferentes. Tá? Assim como o rosa é a combinação de duas ou três frequências diferentes. Já o vermelho não é combinação, ele é único. Ele tem uma frequência bem marcada. Né? O amarelo tem uma frequência bem marcada. O verde tem uma frequência bem marcada. Então, todos os que formam o espectro vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta têm frequências bem marcadas. O marrom não está nesse espectro, então ele não tem uma frequência bem marcada. Significa dizer que o marrom deve ser uma combinação de duas ou três frequências diferentes. Entendido isso aí? É? E o Entendi. exemplo mais importante, Nicole, quer falar alguma coisa, Nicole? Não, professor, só falei que eu entendi. Ah, tá. O exemplo mais marcante de tudo isso, né, é a luz branca. Tá? A luz branca, ela é a combinação de todas essas energias juntas. Então, se eu pegar a energia do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, do azul, do anil e do violeta, se eu pegar todas elas e jogar elas ao mesmo tempo na minha retina, bom, são 7 vibrações diferentes, 7 energias diferentes, e o meu cérebro, para facilitar a minha interpretação, ele vai fazer com que eu associe a combinação de todas elas ao branco. Né? E é mais ou menos isso aqui que a gente tenta mostrar. É claro que as duas vias são possíveis, né? Imaginemos aqui que nós temos um prisma, né? E que a gente joga aqui uma luz branca, né? Essa luz branca aqui, quando ela atravessa esse prisma, ela se decompõe em 7 cores básicas. A mesma coisa acontece de forma avessa. Se nós pegarmos as 7 cores básicas e jogarmos aqui no prisma, elas compõem e sai o branco. Tá? Então, pelo que a gente está entendendo, existe essa coisa da cor primária ou da luz primária e da luz secundária, e da luz que é a combinação de várias energias diferentes, tá certo? Bom, avançando um pouco mais, um outro ponto que a gente só precisa relembrar, né, é o período. O período, ele é, na verdade, a grandeza que vai representar o intervalo de tempo que seria necessário para que a fonte de luz gerasse apenas um pulso completo. Tá? É claro que quando a gente fala de frequências muito baixas, isso tem bastante significado. Mas, quando a gente começa a falar de frequências muito altas, lentamente a noção de período vai perdendo o sentido, ele vai perdendo o significado. Ora, imaginem só, um raio-x, ele tem uma frequência da ordem de 10 elevado a 18 Hz. Tá? Quanto tempo seria necessário para que um pulso de raio-x fosse gerado? Período, por definição, né, é o inverso da frequência. Então, eu teria aqui 1 sobre 10 elevado a 18. O que daria 10 elevado a menos 18 segundos. Então, seria 0, aí 17 zeros, 1.
esse número é um número infinitamente pequeno. Vamos ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18, né? Milímetros. Eu nem me lembro mais, gente, para fazer essa continha para saber que número é esse, né? Porque 3 zeros é milímetro, 6 zeros. Acho que nem vocês sabem, né? Eu não lembro. Acho que é micrômetro. Pois é. E 9. Eu não sei. Nanômetro? Eu não sei. Nanômetro, não? Acho que é nanômetro. Nanômetro. 9, 12. Aí já não sei. É pico, né? Já vai pro pico, picômetro. 15. Aí já acabou, meu. Já acabou também, o petróleo já acabou lá no micrômetro, né? E 18, então, hein? Então, veja que é um número tão pequeno, mas tão pequeno, que se torna praticamente insignificante, né? Dentro de qualquer interpretação humana, né? Então, é um número infinitamente pequeno, né? Então, quando se começa a falar de frequências muito altas, de energias muito elevadas, o período passa a ser praticamente algo desprezível, né? Mas, de qualquer forma, apenas por uma questão de fazer qualquer tipo de cálculo, né? O período ele é sempre 1/segundo, né? Ou melhor, o período é dado em segundo, a frequência que é 1/segundo. Tá? Então, aí quando você for falar de espectro luminoso, a frequência tem sentido, mas o período, ele fisicamente não tem uma interpretação muito boa. Tá? Então, é preferível que você não trabalhe com perímetro ou com período para frequências tipo a da luz. Tá? Mas nada impede, né? Aí se você quiser testar os teus alunos para saber se eles sabem fazer aquelas continhas lá, que embanando os moleques para caramba, você faz, mas assim, de maneira prática, isso não tem muito significado. Tá? O comprimento de onda, não. O comprimento de onda ele tem um significado bastante interessante dentro do estudo da luz. Né? Então, o comprimento de onda ele é tido como a distância, olha só o conceito, é a distância percorrida pela frente de onda da luz durante um período completo. Tá? Ou seja, durante um intervalo de tempo infinitamente pequeno. E qual é a sensação que isso passa? Quando a gente fala em comprimento de onda, a sensação que se tem é que é o tamanho da onda. E eu já tive diversas vezes a comprovação disso. Né? Então, quando a gente está falando sobre comprimento de onda com um aluno ou com alguém, normalmente a pessoa associa a palavra comprimento com medida, com tamanho. Né? Então, quando a gente fala comprimento de onda, muita gente associa, comprimento de onda é o tamanho da onda. Mas é isso mesmo? E ainda tem essa interpretação aqui, ó, que essas são algumas maneiras de medir o comprimento de onda. A distância entre duas cristas, que são os pontos onde a energia é máxima. A distância entre dois vales, que é o ponto onde a energia é máxima negativa, ou a distância entre três posições de equilíbrio sucessivas. Isso fisicamente é bem complicado, porque a pessoa vai entender, né, que isso é o tamanho da onda. Mas, na verdade, quando um pulso energético é emitido, tá? Vamos considerar este ponto bem aqui, existe um intervalo de tempo em que nenhum pulso é emitido, concordam comigo? Vamos entender, vamos colocar um número grande aqui. Vamos dizer que a fonte de luz vibra e ela emite pulsos a cada 5 segundos, tá bom? É um número bem grande, só para a gente entender. Então, o primeiro pulso foi emitido, instante zero. Quanto tempo depois, o segundo pulso será emitido? 5 segundos depois. Ótimo.
Mas, quando o segundo pulso for emitido, o primeiro ainda estará no mesmo lugar ou ele já terá avançado no espaço? Obviamente que ele já terá avançado no espaço. Então, quando o segundo pulso for emitido, tá, o primeiro pulso já não está mais aqui. Estão vendo o cursor aqui, né? O primeiro pulso não está mais aqui. Então, quando o segundo pulso for emitido, o primeiro pulso já andou bastante no espaço. Ele está bem aqui, ó. Certo? Então, a distância entre o segundo pulso e o primeiro, essa distância é chamada de comprimento de onda. Mas ela não é o tamanho da onda. Veja que é uma diferença brutal de interpretação. Vocês entenderam o raciocínio? Sim ou não? Me deem um retorno. Vocês entenderam? Tá. Então, essa distância aqui, ó, duas cristas, representa o momento em que um pulso é gerado. 0. A segunda crista significa dizer que essa energia se propagou no espaço. E quando esta energia que se propagou no espaço está bem aqui, o segundo pulso ainda está na fonte, saindo da fonte. Então, entre um pulso energético e outro, existe um vazio. Concordam comigo? Existe um vazio. Quer dizer, então, que a luz ou qualquer onda eletromagnética não é contínua. Ela não é contínua. Ela é discreta. Existe uma distância entre um pulso e outro. E isso aí é uma coisa que muitas vezes, principalmente no ensino médio, que vocês vão começar a trabalhar daqui a pouco, gera uma interpretação absurdamente equivocada sobre o que é o comprimento de onda. Tá? Até mesmo porque, quando ele fala que o comprimento de onda é medido em metros, bom, se o comprimento de onda é medido em metros, então é o tamanho da onda. Não, não é. Na verdade, o que é medido em metro é a distância entre um pulso e outro. Tá? E, claro, quanto menor for esse intervalo de tempo entre a emissão de dois pulsos, né, menor vai ficando essa distância. Tá? Muito menor, muito menor, muito menor. E quando a gente tem frequências aí da ordem de 10 elevado a 18 Hz, a distância entre um pulso e outro é infinitamente pequena. E ela não pode ser medida mais em metros. Né? E aí se utiliza algumas subunidades, como é o caso aí do nanômetro, né, do picômetro, do fantômetro, né? E o angstrom. O angstrom é uma muito utilizada, né? O angstrom, ele representa uma distância da ordem de 10 a menos 10 metros. E ele é muito usado aí para estabelecer, né, o comprimento de onda de ondas eletromagnéticas. Existe um erro aqui nesta representação. Eu coloquei aqui, ó, a representação de um angstrom. Tá? Na verdade, esse símbolo aqui, ó, tá, que é o símbolo de grau, ele não fica aqui, ele fica em cima do A. Tá? Então, fica bem aqui em cima, como aquelas setas de vetores. Tá? Mas aí eu não achei essa figura, eu não achei isso no material que eu estava fazendo, então não consegui fazer. Mas, na verdade, aqui o angstrom não é, porque parece que é um grau, né? Mas não é. É porque essa bolinha aqui não fica aqui ao lado, ela fica em cima do ar, bem aqui em cima, bem no centro. Tá?
só por uma questão da interpretação que vocês vão encontrar em outro momento. E esse valor é da ordem de 10 a menos 10 metros. Tá? Bom, um ponto muito importante dentro de tudo isso, né, é a velocidade da luz. Né? A velocidade da luz, então, a gente vai representar aí pela letra V maiúscula, tá certo? Tá? Por hora. Depois a gente vai mudar essa representação, né? Então, no caso, no meio material, né, a luz se propaga sempre com velocidade constante, desde que, né, estejamos no mesmo meio material. E, claro, obedece à equação fundamental aí das ondas, né, que pode ser dada pela expressão V igual a lambda vezes F ou V igual a lambda sobre T. É claro que eu não sugiro para vocês utilizarem o T do período, porque o período normalmente ele seria muito pequeno e não tem muito sentido, fica meio sem significado. Tá? É preferível que a gente utilize a frequência. Por quê? Porque a frequência está associada com energia. Já o período está associado com intervalo entre emissões de fontes energéticas. Tá? Mas acho que a frequência se torna muito melhor. Então, aqui nesse caso, observe lá que a luz ela tem colorações diferentes, né? Aqui nesse caso ela tem uma coloração e aqui ela tem outra. Tá? Provavelmente essa região aqui já seja fora da nossa atmosfera, né? Então lá a luz viaja com uma determinada velocidade. Mas quando ela passa para esse outro meio aqui, que provavelmente já é dentro da nossa atmosfera, né? Ela já tem uma outra coloração. Isto significa dizer que na nossa atmosfera ela não viaja com a mesma velocidade que ela viaja fora do nosso espaço, né? Fora da nossa atmosfera. Mas, dentro do mesmo meio, a luz tem a mesma velocidade de qualquer outra onda eletromagnética, tá certo? Fora a velocidade da luz de qualquer onda eletromagnética, fora da nossa atmosfera, deve ser algo em torno aí de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Dentro da nossa atmosfera, dá 2,99 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Então, no mesmo meio, todas as ondas eletromagnéticas viajam com a mesma velocidade, mas em meios diferentes elas viajam com velocidade diferente, tá certo? Bom, para evitar qualquer tipo de interpretação distorcida, tá? Nós vamos considerar, então, que a velocidade da luz no vácuo, tá? Que é um valor constante, será representado pela letra C, tá? Que vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, quando eu digo que a velocidade da luz é C, eu estou me referindo a esse valor constante que ela possui no vácuo. Tá? Então, para não fazer confusão, todas as vezes que aparecer esta letra C, eu confesso para vocês que eu não sei por que eles usaram a letra C. Tá? Não sei. Não sei se em alguma outra língua, né, a velocidade começa com a letra C, eu não sei. Ou se é só porque é constante, não sei. Tá? Já dei uma olhada nisso aí, mas não descobri por que eles usam essa letra C. Mas é uma representação que, inclusive, o Maxwell usou, né, nos trabalhos dele. Tá? Mas é importante entender que só lá, essa velocidade é possível, 3 vezes 10 oitavos. Na nossa atmosfera, esse valor muitas vezes é considerado como se fosse 3 vezes 10 oitavos, mas na verdade não é, porque existe todo um processo de transpassar, né, pelas moléculas que fazem com que a luz perca energia. Tá? E a gente vai já falar sobre isso. Tá? Então, que é justamente este tipo de comportamento que a gente chama de refração, tá certo? A refração, ela acontece todas as vezes que a luz passa de um meio material para outro, tá? E, normalmente, esses meios materiais, eles têm propriedades ópticas diferentes. Vamos traduzir isso por densidade, tá certo? Eles têm densidades diferentes. Tá? E quando a luz passa de um meio para outro, tá? Ela muda, ela sofre alterações na sua velocidade. Mas não é só no seu módulo. Ela também sofre alterações na direção de propagação. Né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um
pincel aí de laser, né, que joga uma luz amarela, né, na superfície de separação do ar para a água. Então, podem acontecer três coisas aqui. Parte da energia que chega pode ser refletida, outra parte pode ser absorvida e uma outra parte pode ser transmitida, né? Essa parte que é transmitida, a gente diz que foi a parte refratada, né? Então, observe que se a energia da luz, só para exemplo, for 10, 4 reflete, 5 refrata e 1 absorve. Então, significa dizer que ela sofreu uma refração muito grande. Isso é apenas para tipo ilustrativo, tá? Não existem situações fisicamente reais em que as três coisas não aconteçam. Tá? Não existe aquela situação em que só ocorre reflexão, ou só ocorre refração, ou só ocorre absorção. Normalmente as três coisas acontecem. Tá? Em proporções diferentes, mas as três coisas acontecem. Tá? Bem, agora, importantíssimo, né, a gente entender que quando a luz passa de um meio para outro, ela sofre mudança de velocidade, não só na direção, como no módulo da velocidade. Então, a velocidade, normalmente, quanto mais denso é o meio, menor vai ser a velocidade com que a luz vai se propagar, né? Então, obviamente, que se a luz se propaga através do ar, ela tem uma velocidade. Mas se ela passa a se propagar na água, a velocidade não é a mesma. Ela sofre redução de velocidade. Mas não só ela sofre redução de velocidade, como ela também sofre um desvio na sua trajetória. Ok? Bom, mas aí a gente poderia dizer, como a velocidade é comprimento de onda vezes frequência, então se muda a velocidade, deve mudar o comprimento de onda e a frequência. Tá? Mas não é isso que acontece. Porque a frequência representa aí, na verdade, o número de pulsos que são emitidos em cada segundo. E não foi porque a luz mudou de meio que o número de pulsos que ela carrega mudou. Na verdade, esse número de pulsos só depende da fonte. Então, isso significa dizer que quando a luz passar de um meio para o outro, tá, ela não deve alterar a sua frequência. Bom, mas se ela altera a velocidade e a frequência não sofre mudança, então quem muda é o comprimento de onda. Então, isso quer dizer que a onda deverá ter um comprimento de onda maior ou menor. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui. Mas a frequência não se altera. Tá? Observe, esse aqui é um exemplo que eu acho clássico, né? Nós temos aqui um feixe, nós temos um pincel de laser que emite uma luz verde. Tá? Então dá para a gente entender que aqui, quando ela está se propagando no primeiro meio, que é o ar, observe, a luz é verde, tá vendo? Dá para vocês verem aqui, né? A luz é verde. Quando ela passa para a parte de dentro do aquário, que é composto por água, a luz continua sendo verde. Se não houve mudança na cor, não houve mudança de frequência, tá certo? Então, se a luz era verde e continua sendo verde, a frequência não mudou. Mas a direção de propagação alterou. Isso significa dizer que a luz verde que se propaga dentro do aquário deve ter uma velocidade diferente da luz verde que se propaga no ar. O comprimento de onda da luz verde que se propaga no ar é diferente do comprimento de onda da luz verde que se propaga dentro do aquário. Porém, a frequência da luz fora do aquário é a mesma dentro. Não há mudança de frequência. Há mudança de velocidade, mas não há mudança de frequência. Certo? E nesse caso, né, o comprimento de onda, ele sofre uma alteração que varia proporcionalmente com a velocidade, como eu tinha falado ainda há pouco, né? Então, se a velocidade aumenta, o comprimento de onda também aumenta. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui. Porém, a frequência permanece estável, ela permanece constante, ela não sofre mudança. Tá?
E é justamente a variação da velocidade que provoca esse desvio na direção de propagação da luz. Então, esse exemplo aqui também é bem interessante. Observe que aqui nós temos uma fonte luminosa que emite uma luz azul, né? E esta luz azul atinge a superfície de separação de um aquário. Vamos entender que seja um aquário, né? E essa luz passa para dentro da água. Então, a luz que está fora da água é azul, a luz que está dentro da água é azul. Isso significa dizer que não houve mudança na coloração, então não houve mudança de frequência. Porém, observe que a direção de propagação da luz é dada por essa linha pontilhada aqui, ó. Tá? Então, esse pontilhado aqui representa a direção de propagação original da luz. Mas quando ela atinge esta superfície, bem aqui nesse ponto de contato, né, imediatamente ela muda de sentido, ela sofre um desvio. Tá? E esse desvio é que caracteriza a mudança de velocidade da onda. Tá certo? Então, ela mudou de velocidade, mas não mudou de frequência. Tá? Ainda dentro desse contexto, um conceito importante é o de índice de refração absoluto. O índice de refração, ele, na verdade, é uma comparação. Tá? Nós estamos comparando uma velocidade com outra. E é isso que significa, é isto que representa o índice de refração. É comparar a velocidade que a luz possui num determinado meio com a velocidade que ela passa a possuir em outro meio qualquer. E, normalmente, o índice de refração é chamado de índice de refração absoluto de forma equivocada, tá? Porque acreditava-se que a luz se propagava, né, com velocidade constante no éter, e que o éter seria o referencial absoluto, que tudo se movia em relação ao éter, mas o éter não se movia em relação ao universo. Então, ele era um referencial estático, né, e tudo acontecia neste meio. Por isso, ele era chamado de meio, ele era chamado de referência absoluta. Bom, com o passar do tempo, se observou que a ideia do éter não tinha comprovação, não tinha sustentabilidade, né? Mas alguns nomes ficaram. E esse de índice de refração absoluto ficou, mas ele é um nome equivocado, na verdade, porque o índice de refração é a comparação entre a velocidade da luz no vácuo, né, e a velocidade da luz em um determinado meio material. Tá? Como não tinha condições da gente representar pela mesma letra, para não fazer confusão, para não ficar V em cima e V embaixo, né? A velocidade da luz no vácuo foi representada aí pela letra C, é representada pela letra C, tá? E a velocidade da luz em um meio material qualquer a gente representa pela letra V. Obviamente que a velocidade da luz no vácuo é a velocidade maior que nós temos conhecimento até hoje, né? Não existe velocidade maior do que ela. Então, é claro que V, sendo a velocidade em outro meio que não é o vácuo, não poderá ser maior do que C, tá certo? Se C é 3 vezes 10 à oitava, o V é um número menor do que 3 vezes 10 à oitava. Obviamente que se o número de cima é maior do que o número de baixo, quando a gente faz uma divisão, né, sem dúvida nenhuma que o resultado vai dar maior do que 1. Então, não existe possibilidade do índice de refração absoluto ser menor do que 1. E eu te diria, não dá nem para ser 1, pode ser próximo de 1, né? Porque o número de cima, que é a velocidade da luz no vácuo, sempre vai ser maior do que o número de baixo, né? Então, esse número, este N aqui, sempre será maior do que 1. E caso você queira, você pode transformar esse número também em uma porcentagem. É só multiplicar este número vezes 100, que vai dar cento e poucos por cento, né? Vai dar maior do que 1, de qualquer forma. Tá? Um detalhe. Como a velocidade C é em metros por segundo e a velocidade V também é em metros por segundo, eu vou cancelar o metros por segundo de cima com o metros por segundo de baixo. Então, N não terá nenhuma dimensão, né? Ele será uma grandeza
adimensional. É apenas um número puro, tá? Apenas indica quantas vezes a velocidade da luz é maior do que num meio do que em outro, certo? Então, aqui nós temos essas observações que eu já até falei rapidamente para vocês, né? O índice de refração absoluto, também chamado de densidade ótica, é adimensional, tá? O índice de refração no vácuo é n igual a 1. E nos demais meios é maior do que 1, tá? Isso a gente já falou também. Outra, o índice de refração é diretamente proporcional à densidade do meio no qual a luz se propaga. Esse é um ponto importante, tá certo? Por quê? Quanto mais denso for o meio, menor vai ser a velocidade da luz, certo? Então, o índice de refração, ele vai variar de acordo com o valor da velocidade do meio. Então, quanto menor for o valor do meio, maior vai ser o valor do n, tá certo? Então, existe uma relação direta aí entre o índice de refração e a densidade do meio. Quanto maior for o índice de refração, mais denso é o meio, tá? E ainda, né, levar em consideração que alguns fatores ambientais, tipo pressão, temperatura, né, afetam o índice de refração, né? Porque eles influenciam na densidade do meio. Então, por exemplo, se nós temos um meio óptico, como o ar, por exemplo, que está sujeito a uma pressão de 1 atmosfera, haverá uma densidade. Mas, se a pressão atmosférica crescer, a densidade também modifica. Isso vai afetar o índice de refração. Da mesma forma, se a temperatura é a temperatura de 20 graus, o meio tem uma densidade. Mas se a temperatura é 40 graus, essa densidade é bem diferente. Tá? Então, os fatores ambientais, eles interferem, tá, no índice de refração de determinado meio. Pois não, Carlos, pode perguntar. Professor, o senhor já ouviu falar do Milagre de Fátima? Ouvi. Eu já tive procurando dados técnicos físicos, porque segundo disseram, segundo eu já pesquisei, é um fenômeno atmosférico, né, que faz o Sol aparecer duplamente ou triplamente, tá certo? Mas não achei nada assim, só comentários, assim, nada com parecer físico sobre o assunto. O senhor conhece alguma referência que explique o fenômeno? Até mesmo porque nem tudo a gente pode explicar, né? Principalmente num caso como este, em que não existe nenhum registro do que aconteceu de fato, não é? Não existe. Existem relatos, tá? Mas, como diz o Pedro Pedreira, né? Tem uma foto do Sol duplo? Não tem? Né? Então fica complicado de se fazer qualquer análise nesse sentido, até mesmo porque essa é uma questão que se tornou um dogma religioso, né, para a comunidade portuguesa, e as pessoas que vivenciaram aquele momento lá, né, se tornaram tão importantes dentro da estrutura de religião de Portugal, né, que são inquestionáveis. Então, para mim, aquilo virou um dogma, e todo dogma é pernicioso. Então, provavelmente deve ter acontecido algum fenômeno que a gente não vai ter como relatar ou como explicar, porque a gente não observou o fenômeno de fato, né? Então, a gente não sabe que fenômeno é esse. E todos os relatos, eles estão, contaminados por uma visão religiosa. E aí fica difícil de você tomar um parecer científico em cima disso, né? Então, acho que não tem como a gente relatar isso, né? Aí existem muitas situações dentro da estrutura, dentro da história da Bíblia, né?
são relatadas e que realmente fica difícil, a gente não tem como tentar buscar uma explicação científica para isso. Você já ouviu falar das muralhas de Jericó? Ah, tava desligado o microfone. Já sim, professor. Pois é, os bíblicos, né? Acho que foi Josué, teve contato com o anjo, e ele mandou que Josué construísse trombetas e distribuísse essas trombetas para os seus soldados. E que, num determinado momento, que todas as trombetas soassem, né? E que eles iriam derrubariam as muralhas de Jericó. E conta lá a Bíblia, né, que num determinado momento, de fato, né, todos os soldados se posicionaram com todas as trombetas apontando para as muralhas, soaram as trombetas e as trombetas foram suficientes para derrubar toda a estrutura do muro, das muralhas de Jericó. Aí a gente pensando nisso, a gente pode ir para vários caminhos, né? Inclusive pode imaginar que, na verdade, ele não tinha construído trombetas sonoras, mas sim trombetas ultrassônicas, né? E que na hora que essas trombetas soaram, elas mandaram ondas ultrassônicas que fizeram com que as moléculas da muralha vibrassem a tal energia que elas se despregaram e soltaram e as muralhas vieram abaixo. Pô, que explicação bacana, né? Mas não passa de conjecturas. Né? A gente não pode ter nenhuma certeza a respeito disso, então, cientificamente, isso não pode ser considerado como uma explicação consistente. Assim como também a explicação religiosa, ela está está acrescentada aí de uma série de situações que foram provavelmente estupefantes no momento, né? Imagina só uma coisa dessa, alguém vê as coisas desabando assim desse jeito, né? O cara vai achar que realmente é um milagre, né? Mas hoje em dia existem pistolas ultrassônicas que são capazes de detonar toda a ferrugem que existe em máquinas. O cara aponta a pistola, dispara, não tem som nenhum e a ferrugem cai todinha no chão. Né? Isso aí, né, é uma coisa assim, né? Que a gente acha que é uma boa explicação, tá? Mas a gente não tem como entrar nessa seara. Eu acho que é muito perigoso, né? Eu acho que a gente vai encontrar vários inimigos por conta disso, porque a gente vai de encontro ao que as pessoas querem acreditar, né? Não, a pergunta é sobre o fenômeno físico em si, tá entendendo? Do sol duplo. Não que seja o de Fátima, como o fenômeno físico sol duplo, tá entendendo? Como acontece, porque se um físico relata que talvez tenha sido isso, é um fenômeno já conhecido, tá entendendo? Que ele relacionou. Eu não conheço ninguém que tenha falado sobre isso, eu não sei nenhum. Eu vi uma explicação, mas ele não entrava em detalhe. Quanto a Jericó, é impossibilidade, Pedro. Não existia muralha em Jericó durante o período da dita invasão como dos filhos de Israel, né? Não, pesquisa arqueológica comprovam que Jericó não tinha muralha era uma cidade abandonada durante esse período da invasão. Então não teria como ter muralha. Veja como isso é complicado, né? Você já foi buscar uma outra coisa para tentar justificar ou contrapor esse argumento. Isso é apenas uma hipótese, certo? É apenas uma hipótese, né? Imagina que você nem é um religioso, mas imagina, então, os religiosos com relação a uma colocação como essa. Seja algo quase ofensivo a eles, né? Então, acho que é muito complicado a gente... argumentar ser ofensivo é difícil. É difícil a gente, na verdade, entrar nessa seara, Carlos. Eu não acho que é uma boa política, entendeu? Mas, né, porque sempre vai dar problema, sempre vai dar um grande conflito de ideias, né?
São ideias antagônicas e é complicado, é bem complicado, né? Bom, mas enfim, né? Com relação a essa história lá do sol duplo, eu não tenho nenhuma referência para te dar agora nesse momento, não. Tá? Mas vamos avançar um pouquinho, né? E vamos falar então sobre uma outra situação, né? Vamos falar sobre a comparação entre os índices de refração de dois meios de dois meios diferentes. Por exemplo, o ar ele tem um índice de refração que é muito próximo de 1. A água ela tem um índice de refração que é algo em torno de 1,3, 1,32, por aí assim. Vai depender da pureza da água. E se eu comparar o índice de refração do ar com o índice de refração da água? Eu não estou usando vácuo agora como meio, tá certo? São valores conhecidos que eu estou comparando. Então, quando eu faço a comparação dos valores do índice de refração de dois meios, tá, conhecidos, quando eu comparo esses valores, né, eu acho um valor numérico, que vai me dizer quantas vezes um é maior do que o outro. E esse valor numérico representa o que a gente chama de índice de refração relativo, tá certo? Tá? Então, no caso aqui, a água, o vidro ele tem um determinado valor, tá certo? De índice de refração, o ar tem um valor diferente. Quando eu comparo os dois, eu vou dizer quantas vezes um é maior do que o outro, tá? E esse número que eu encontro é chamado de índice de refração relativo. E a gente representa assim, ó, N de AB, tá? Onde eu estou comparando o meio A com o meio B. Aí o meio A e o meio B podem ser qualquer meio que você possa imaginar, né? Então, observe a seguinte situação, né? Vamos dizer que N1 é o índice de refração de um meio 1 e N2 é o índice de refração de um meio 2 qualquer, né? O índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1, a gente representa assim, ó, N21. Então, eu vou pegar o índice de refração do meio 2 e vou dividir pelo índice de refração do meio 1. Bem, mas aí é o seguinte, ó. Como eu calculo o índice de refração do meio 2? Eu pego a velocidade da luz e divido por N2. Pela velocidade, desculpe. Velocidade da luz no meio 2. Como é que eu calculo o índice de refração do meio 1? Eu pego a velocidade da luz e divido pela velocidade da luz no meio 1. Obviamente que se eu substituir N2 por C sobre V2, tá? E N1 por C sobre V1, né? Eu vou encontrar que existe uma relação desse tipo. Essa relação está invertida aqui, tá, gente? É V1 sobre V2, tá? Porque aqui ficaria C sobre V2 vezes a inversa, que é V1 sobre C. Aí corto C com C, ficará V1 sobre V2, tá certo? Então está invertido isso aqui, tá? Precisa ajeitar isso. Eu já até havia salvo os slides, mas percebi agora que está trocado isso aqui, tá? Bom, então eu posso calcular o índice de refração entre dois meios, né? A relação entre o índice de refração entre dois meios, dividindo a velocidade da luz em cada um deles, tá certo? Bom, mas o índice de refração ele é algo assim meio insólito porque a gente quer falar de coisas mais palpáveis, não é? Então a gente usa uma definição, né, do que seria refringência. Tá? Então, a refringência, ela, de certa forma, está associada ou nos diz a densidade dos meios. Tá? Então, no caso, um meio material é mais refringente do que o outro quando ele tem um índice de refração maior. Então, eu peguei 3 elementos aqui, ó. O ar, a água e um diamante. Deles, o índice de refração da água é de aproximadamente 1,3, certo? O índice de refração do ar é muito próximo de 1. E o índice de refração do diamante é da ordem de 2,4. Então, o que isso quer dizer? Que entre esses meios, através desses números, eu posso dizer qual deles é mais denso. O mais denso será aquele que tiver o maior índice de refração. Então, como o diamante tem índice de refração 2,4,
dentre todos esses meios, ele é o mais denso. Então, oticamente, esse meio vai impor maior dificuldades para a passagem da luz através dele. Isso significa dizer que ele pouco refrata, ele mais reflete, né? E dentre todos esses meios aqui, eu posso afirmar para vocês que o ar é o meio onde o índice de refração é menor. Logo, ele é o meio menos denso, tá? Se ele é o meio menos denso de todos eles, significa dizer que através dele a luz passa com mais facilidade, ok? Então, essa informação, ela pode ser obtida a partir do índice de refração desses meios. Juntando essas informações, eu posso dizer para vocês que o meio mais denso é também chamado de meio mais refringente. Então, dentre todos esses meios, o diamante é o meio mais refringente. O meio menos refringente é o ar. Então, quando você vê essa representação, quando alguém falar qualquer coisa desse tipo, que o meio é mais refringente, o que isto significará fisicamente? Significará que ele é o meio mais denso. E, portanto, é o meio que vai impor maior resistência para a passagem da luz através dele. Tá certo? Então, nesse caso, onde a luz passa mais fácil? No ar, porque ele é menos refringente. E onde ela passa com mais dificuldade? No diamante, porque ele é o meio mais refringente de todos, tá certo? Então, é o meio mais denso. Aqui no caso, por exemplo, né, os meios mais refringentes, eles possuem a densidade mais alta, né? E os meios menos refringentes possuem a densidade mais baixa. Então, eu peguei essa imagem aqui para a gente tentar entender isso, né? Então, fora da nossa atmosfera, aqui onde está o azul, né, nós temos densidade mínima, né? No espaço exterior, a densidade tende a zero. O que isso significa dizer? Significa dizer que aqui nesse meio a luz terá menos dificuldades para passar. Quando a gente já entra na atmosfera, bom, a atmosfera é muito mais densa, ela é muito mais refringente do que o espaço exterior. Então, quando a luz passa através da atmosfera, ela já encontra muita dificuldade, né? Porque a atmosfera é mais densa do que o vácuo. Se nós olharmos para a água, muito mais densa ainda do que o ar. Então, muito mais difícil para a luz passar através da água. E aqui, pedras. Alta densidade, muito refringente. Significa dizer que a luz encontrará dificuldades gigantescas para passar através desse meio, né? E provavelmente não consiga passar, né? Então, é muito provável que ela seja absorvida aqui ou que seja refletida, mas pouco provável que ela refrate, pouco provável que ela consiga passar, certo? Então, todas as vezes que você escutar que um meio é mais refringente, significa dizer que ele é mais denso e que ele impõe maior dificuldade para a passagem da luz. Ou, se a luz consegue passar através dele, ela vai sofrer com certeza redução de velocidade, tá certo? E vai refratar, tá? Então, assim, só para complementar, né, a observação diz que a velocidade de propagação da luz ela é menor no meio mais refringente. Quanto mais refringente, mais denso, menor é a velocidade da luz, tá? E ela é maior nos meios menos refringentes, que são meios menos densos, né? Quanto menos refringente, menos denso, mais fácil para a luz passar, tá? Então, aí se a gente considerar qual seria o meio onde a resistência seria mínima, seria aonde a refringência fosse mínima também, né? E aonde ela é mínima? No vácuo, né? Não existe outro meio onde a resistência seja menor. Então, por conclusão, a velocidade da luz deve ser máxima no vácuo.
a não ser que exista alguma coisa que tenha uma densidade menor do que o vácuo, para que essa velocidade seja maior do que 3 vezes 10 à oitava. Então, veja que essa aí é uma questão, viu, Carlos, que você falou dos limites ainda há pouco, essa é uma questão que realmente fica difícil, porque o que faz a velocidade da luz mudar é a refringência do meio, né? Ou seja, é a densidade do meio. Ora, se o vácuo é um lugar onde a densidade é zero, não existe densidade, então é neste lugar que a luz passa mais fácil, e é lá que ela vai atingir a maior velocidade possível. Como fazer, então, a luz ter uma velocidade maior do que a velocidade que ela tem no vácuo? Só teria uma possibilidade, se a gente conseguisse construir um meio que fosse menos denso do que o vácuo. Olha que coisa difícil, hein? A gente teria que criar um outro meio. Será que a gente voltaria para a ideia do éter? Que o éter seria um meio menos denso do que o vácuo? E lá a velocidade da luz poderia passar de 3 vezes 10 à oitava? Limite complicado de superar, né? Bom, a refração, ela está postada, ela está baseada, construída em cima de algumas leis, né? A primeira lei da refração é uma lei geométrica, puramente geométrica, tá certo? O que é que ela diz? Ela diz que o raio incidente na superfície de separação entre dois meios, o raio refratado e a reta normal que passa pela superfície de separação estão no mesmo plano. Tá? Então, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal, a esse ponto de incidência aqui, estão todos no mesmo plano. Então, se nós tivermos aqui, vamos entender que o plano da tela, tá, seja o plano de ação ou de movimento desse raio R1. Ele seria RI, aliás, desculpa, ele seria o raio incidente. Ele está vindo de um meio 1 e vai atingir a superfície de separação com o meio 2, bem aqui nesse ponto. Tá? Bom, aqui nesse ponto eu vou traçar uma reta normal a esta superfície. Ok? E que este raio incidente fará um ângulo que eu chamarei de I com a reta normal. Muito bem. Este raio consegue passar para o meio 2. Tá? Como ele passa de um meio 1 para o meio 2, ele sofre refração. E este raio aqui seria o raio refratado. E esse raio forma um certo ângulo com a normal. Nesse caso, este raio refratado nunca, em nenhuma hipótese, poderá sair deste plano. Por exemplo, daqui para fora do plano da tela. Ele poderá ser refratado formando qualquer ângulo que você imaginar aqui, mas apenas com a reta normal. E não haverá nenhuma possibilidade dele, por exemplo, ser emitido para fora desse plano. Tá? Então, nesse caso, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal, eles estão na mesma superfície, estão no mesmo plano, tá certo? São coplanares. E o ângulo de incidência não é igual ao ângulo de refração, tá? Não é igual, são diferentes. E a segunda lei da refração, que ficou famosa, ficou conhecida como a lei de Snell, diz o seguinte, que a razão entre o seno do ângulo de incidência, então aqui seria o ângulo de incidência, tá certo? O ângulo de incidência, ele não é feito com a superfície. O ângulo de incidência, ele é feito com a normal à superfície, tá? E essa normal forma sempre um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, aqui, o ângulo de incidência, ó, tá? A razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de reflexão, ou de refração, desculpe, é constante, tá? Então, seno de I sobre seno de R é igual a um número K qualquer. Bom, de acordo com as interpretações de Snell, tá? Essa relação entre o seno de incidência e o seno de reflexão, tá? A razão entre eles,
vai dar um número que é exatamente igual ao índice de refração relativo entre os dois meios. Vocês lembram como é que a gente calcularia o índice de refração? Faria N1 sobre N2, tá certo? Então, eu teria assim, seno I sobre seno R, tá? Igual a N2 sobre N1. Quando eu faço este produto, né, eu vou ter esta relação numérica aqui. Tá? Bem, aí o que é que nós temos? N2 sobre N1, nós vimos ainda há pouco que eu poderia escrever assim, ó, V1 sobre V2. Está aqui, ó, N2 sobre N1, tá? Eu poderia escrever assim, ó, V1 sobre V2. Então, eu posso usar a lei de Snell para calcular velocidades. Mas, como velocidade, tá, é lambda vezes F, então a velocidade 1 seria lambda 1 vezes F. A velocidade no meio 2 seria lambda 2 vezes F. Eu posso cortar o F de cima com F de baixo por uma razão. É que a velocidade muda, mas a frequência não altera quando passa de um meio para o outro. Lembram? O que é verde continua verde, o que é azul continua azul, então a frequência não se altera. Então, eu posso também usar a relação de Snell para calcular relações entre os comprimentos de onda. Assim como eu posso usar a lei de Snell para calcular relações entre índices de refração dos meios. Tá certo? Então, a vantagem ou a importância da lei de Snell é que ela vai me permitir fazer cálculos com velocidade, com comprimento de onda, e vai me permitir também fazer cálculos com os índices de refração. Tá? Algumas observações aqui com relação a esses comportamentos. Tá? Sempre que um raio de luz sofre refração e passa de um meio menos denso para um meio mais denso, a velocidade sofre desvio de tal forma que o ângulo formado entre o raio refratado e a normal, né, diminui. Ou seja, quando a luz passa de um meio menos denso para um meio mais denso, o raio de luz desvia se aproximando da normal. Tá? Então, quanto mais denso é o meio, mais ele puxa o raio para próximo da normal. Se acontecer o inverso, né? Se o raio sofrer refração e passar de um meio mais denso para um meio menos denso, tá? Ele vai tender a se afastar da normal. Então, quando o meio de incidência é mais denso do que o outro meio, quando a luz passa do meio mais denso para o meio menos denso, ela é empurrada, né? Vamos entender dessa forma? De tal forma que o raio tende a se afastar da normal. E se o raio incidente vier exatamente na direção da reta normal? Bem, este é o único caso, a única situação, tá, em que não haverá desvio do raio. O único caso, não existe nenhum outro, né, é quando o raio incidente vem e forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Quando isso acontece, ele passa através da superfície, mas não sofre nenhum tipo de desvio. Seja do meio menos para o meio mais, ou seja do meio mais para o meio menos. Tá? Então, nesse caso, não haverá desvio. Nenhum desvio. E um ponto importante, né? A nossa atmosfera, ela não é um meio homogêneo. O que existe aqui, na verdade, né, é que quando nós estamos perto do nível do mar, nós temos uma grande concentração de moléculas de oxigênio, de nitrogênio, de gás carbônico. Então, próximo do mar, a quantidade de moléculas é imensa. Então, a densidade do ar próximo do nível do mar é muito grande. Mas à medida que a gente vai subindo, né, que a nossa altitude vai mudando, a quantidade de moléculas vai diminuindo cada vez mais, até chegar a um determinado ponto onde essas moléculas praticamente não existem mais.
Ora, como a densidade está associada ao número de moléculas, quanto mais moléculas, mais denso é o meio. Quanto menos moléculas, menos denso é o meio. Então, se nós pegarmos a nossa atmosfera, as camadas mais altas são muito menos densas, enquanto que as camadas mais baixas ou mais próximas da superfície são muito mais densas, tá certo? Então, eu te diria assim, que próximo da superfície, o ar é mais refringente. Afastado da superfície, o ar é menos refringente. Então, isso significa dizer que quando a luz vai entrando na nossa atmosfera, tá, nas primeiras camadas ela praticamente não sofre nenhum desvio. À medida que ela vai mudando e vai descendo e vai entrando na atmosfera, ela vai passando para meio mais densos, mais densos. Então, ela vai sofrendo desvios, desvios cada vez maiores e se aproximando cada vez mais da reta normal. Então, ocorre um desvio enorme, né, na trajetória da luz, da entrada até o momento em que ela chega no chão, até o momento que ela chega na superfície, tá certo? E isso causa uma série de fenômenos, né, que acontecem, né, por conta dos desvios que os raios de luz sofrem na nossa atmosfera. Algumas vezes esses desvios são tão intensos, mas tão intensos, que provocam sensações espetaculares, como é o caso, por exemplo, da miragem, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa região, ó, ela é uma região desértica, né? Dá para vocês verem que deve ter um animal aqui, que eu não sei se é um búfalo ou o que é exatamente, né? Lá no fundo tem algumas árvores, né? E aqui tem um lago, né? Concordam comigo? Vocês conseguem ver isso aqui, né? Essa região desértica, né? O boi, as árvores lá no fundo e o lago bem aqui e aqui o céu. Acontece o seguinte, não existe esse lago aqui, tá? Isso é uma savana africana. Esse lago não existe. Ora, se não existe o lago, como é que eu estou vendo? Na verdade, o que nós estamos vendo são as camadas superiores da atmosfera, né? A imagem delas formadas bem aqui, ó. Tá? Estamos vendo o céu formado aqui embaixo. Por quê? Porque os raios de luz vão sofrendo desvios de tal forma que quando eles chegam no olho do observador, tudo se passa como se esta parte aqui de cima estivesse aqui na frente. E esse fenômeno é o fenômeno da miragem, né? Que é provocado exatamente pela diferença de densidade na atmosfera. Obviamente, né, que nas camadas mais altas, né, o desvio são menores, mas na camada mais baixa esse desvio vai ficando cada vez maior. Uma outra coisa também, um outro fenômeno que provoca, né, esse momento é o fenômeno que a gente chama de paralaxe. Tá? A paralaxe é a observação aparente de um astro, né, no céu num determinado momento devido à refração da luz. Tá? Então, aqui na figura, né, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui eu tenho uma figura azul e bem aqui do lado uma vermelha. Né? Então, de um determinado ponto da Terra, esses dois, observem, estão a uma certa distância. Né? Mas, nesta outra figura aqui, que deve ser de um outro ponto da Terra, parece que os dois estão colados um no outro. Ora, nós estamos falando de distâncias astronômicas. Né? Então, o que causa essa sensação aparente para os nossos olhos de que objetos que estão a grande distância aparentemente estão muito próximos um do outro? É justamente os desvios que os raios de luz sofrem na atmosfera. Né? Isso faz com que as coisas pareçam em posições que elas não estão de fato. Então, na realidade aqui, né, nenhuma das duas situações, né, é real. Por quê? Porque nós estamos vendo esses objetos que sofreram muitos desvios. Então, no caso, por exemplo, a gente olha a Lua e vê a Lua em uma determinada posição. Mas, na verdade, ela não está lá. Na verdade, a imagem que nós vemos é produzida por paralaxe.
de fato a Lua está ou mais acima ou mais abaixo de onde nós estamos vendo. Ou então mais à direita ou mais à esquerda. Esse é um problema sério, né? Porque vocês sabem que numa viagem espacial é necessário que exista cálculos absolutamente precisos sobre a trajetória que vai ser seguida. E, se não se levar em consideração a paralaxe, tá, a trajetória pode nos levar a pontos, a quilômetros e quilômetros de distância do nosso objetivo. Né? Então, a paralaxe estelar é um negócio muito sério que precisa ser levado muito em consideração. Claro que se nós estivermos fora da nossa atmosfera, a paralaxe ela já não vai acontecer, porque o que causa a paralaxe é justamente os desvios que a luz sofre na atmosfera. Né? E por conta desses desvios, né, nós temos um caso particular para a gente considerar, né, que são os chamados dióptros planos. Né? Um dióptro, o nome está dizendo de 2, né? É um sistema formado por dois meios ópticos diferentes. Não pode ser 3 nem 4, tem que ser 2, tá? Então, aqui no caso, né, um sistema que é formado por dois meios transparentes forma o que a gente chama de um dióptro, tá certo? E quando a superfície de separação entre os dois é plana, nós temos os chamados dióptros planos, tá certo? Esses meios aqui, eles possuem índices de refração diferentes, tá certo? E eles fazem entre si uma fronteira regular completamente plana. Bem, e o que acontece de importante, né, na formação de imagem desses dispositivos? Né? Então, no caso, a questão da refração que acontece nos dióptros planos. Né? Então, aqui no caso, um observador... Alguém está querendo entrar? Então, no caso, um observador aqui, né, que esteja em um determinado meio material, tá, ele tem um objeto num determinado ponto do espaço, tá, e aqui água, né? Água. Esse objeto está num meio material onde existem diferentes densidades, e a luz que sai do objeto, né, sofre mudanças na sua trajetória, tá, até atingir os olhos do observador. Então, tudo se passa para este observador como se a imagem estivesse produzida exatamente na direção do raio de luz que chegou no olho dele. Ora, veja bem, como esse raio de luz sofreu grandes desvios e chegou aqui até o olho dele nesta direção, tudo se passa para ele como se o objeto estivesse gerando, né, essa fonte de luz em algum lugar aqui. Tá? Então, esse é mais uma miragem do que outra coisa. Tá? Então, na verdade, quando nós temos dois meios ópticos, tá, essa relação entre objeto e imagem, ela vai causar distorções na posição que o observador vê um determinado objeto. E nós temos dois casos importantes para considerar, certo? Então, vamos considerar aqui o primeiro caso, tá certo? Vamos considerar que o objeto ele está no meio mais refringente, ou seja, que o objeto está no meio mais denso. Então, vamos tomar como exemplo o seguinte, que o observador que está aqui no ar, tá certo? Que é o meio menos refringente, e um objeto que está na água, que é o meio mais refringente. Então, o objeto está no meio mais denso, o observador está no meio menos denso. Vamos considerar que esse objeto aqui, tá, reflete luz em várias direções. Tá? E que a luz desse objeto se dirige para a superfície de separação dos dois meios. Muito bem. Bom, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de incidência entre o raio emitido, tá certo? E a reta normal. Bem, como a luz vai passar do meio menos denso para ao contrário, como ela vai passar do meio mais denso para o meio menos denso,
o raio refratado vai ser empurrado, ele vai se afastar da reta normal, de tal forma que quando ele sai e passa para outro meio, este ângulo aqui, ó, é maior do que o de incidência. Isso significa dizer que esse objeto, né, vai emitir um raio que vai sofrer um desvio muito grande e vai atingir o olho do observador. Para o observador, tudo se passa como se este objeto tivesse emitindo a luz exatamente nesta direção do raio que chegou nele. Então, se nós pegarmos esse raio e prolongarmos, nós vamos encontrar um ponto bem aqui, ó, que seria o cruzamento desses raios, do raio refletido por ele, desculpe. Então, este ponto aqui, ó, parece para o observador que é o lugar de onde sai a luz. Então, para o observador, tudo se passa como se o objeto estivesse aqui neste ponto. Tá? Então, nesse caso, esse é um exemplo muito comum e que é muito colocado nas questões, né? Quando você está vendo um peixe dentro da água, na verdade, o peixe não está onde você está vendo. O que você vê é apenas uma imagem do peixe. Na realidade, o peixe está abaixo, né, do ponto onde você vê. Então, esse é um exemplo que é muito utilizado aí na literatura, né? Eles usavam muito isso antigamente, né? Do índio que ia pescar e usava uma lança e acertava sempre o peixe, né? Enquanto que a pessoa que não tinha prática errava sempre. Por quê? Porque o peixe estava abaixo, né? E você jogava sempre onde estava vendo. Então, lá onde você está vendo não tem nada, é só a imagem. Na verdade, o objeto está abaixo. Aí, como o índio era um cara que sabia muita física, né? Ele já sabia da refração que acontecia, né? Então, ele jogava mais embaixo e acertava o peixe. Isso é lorota, né? Conversa fiada. Né? Mas o que acontece é exatamente isso, né? Vai haver um desvio, esse raio vai afastar da normal e o objeto vai aparecer em um ponto muito acima de onde ele está na realidade. Tá? A outra situação é o inverso, né? Quando nós temos um objeto que está no meio menos denso e o observador está no meio mais denso. Se isso acontece, agora a ideia é essa aqui. Aqui, eu não sei se dá para vocês entenderem, mas aqui tem uma pessoa dentro de uma piscina, tá? Não sei se dá para entender exatamente isso aqui. A figura fica meio estranha, mas é isso que quer dizer. Tem uma pessoa aqui dentro, tá certo? Então, aqui tem um pássaro que está passando, que está sobrevoando aqui, né? A uma determinada altura da piscina. E o observador está dentro da piscina, está dentro da água. Então, o raio de luz que sai aqui do pássaro, ele vai atingir a superfície de separação, formando um determinado ângulo. Como esse raio de luz vai passar para dentro da água, que é um meio mais denso, ele vai sofrer desvio, né? Só que ele não vai se afastar, ele vai se aproximar da normal. Bom, aí aqui ficou difícil da gente enxergar, mas esse raio de luz sofreu um desvio bem aqui, ó, tá? Não sei se dá para vocês perceberem. Então, esse desvio aqui vai atingir o olho do observador. Para o observador, tudo vai se passar como se o objeto, né, estivesse emitindo raio nesta direção aqui. Tá? Ora, como ele vai ver nesta direção, ele vai ver o objeto aqui, neste ponto. Na verdade, o que ele está vendo é apenas a imagem do pássaro. Né? Então, para ele, se passa como se a luz saísse deste ponto aqui. Então, para o caso em que o observador está no meio mais denso, ele vai ver o objeto acima da sua posição original, tá certo? Ele vai ver como se o pássaro estivesse mais alto do que ele está na realidade, ok? Então, esses são os fenômenos que acontecem exatamente aí, nesse caso, entre o observador e o objeto, né? E existe uma equação que é utilizada, né, nas questões que se relacionam com o dióptro plano. Né? A relação é esta aqui. Tá? N do observador sobre N do objeto. N do observador é o índice de refração do meio onde o observador está. N do objeto é o índice de refração do lugar ou do meio onde o objeto está. Igual a menos pelinha. Pelinha é a distância entre a imagem que é observada e o plano. P é a distância do objeto real
ao plano. Tá? E com esta expressão aqui, você pode determinar qual é a distância que o observador vai ver um determinado objeto. Né? É claro que se o observador estiver no meio mais denso, tá? Ele vai ver o objeto mais afastado do plano. Se ele estiver no meio menos denso, ele vai ver o objeto mais próximo do plano. Tá? Então, essa expressãozinha aqui eu vou deixar depois para vocês treinarem. Isso aqui é jogo rápido, tá certo? Então, é isso, gente. Então, a gente fica, né, o nosso assunto fica aqui, né? A gente para nesse ponto. Agora, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tenham alguma colocação